Olá, amigos e amigas, boa noite. Dependendo da hora do seu país, bem-vindos à nossa nona classe do nível fundamental de Kabbalah. Estamos transmitindo direto e damos as boas-vindas a todos da América Latina e outras pessoas que estão olhando na Europa e outros continentes. Ao nosso lado está o Rodolfo. Olá, como estão? Amigos e amigas, novamente juntos na nona classe. Por favor, algumas coisas que repetimos. Estamos na nona classe, por favor, façam perguntas que estejam dirigidas ao tema da lição. Como já saberão, estão na plataforma, está o conteúdo. A lição chama-se Israel e as Nações do Mundo. É um tema que pode ser complexo, mas na verdade vemos do ponto de vista espiritual, mais do que político ou social. Portanto, as perguntas têm que estar dirigidas a este tema. As perguntas que não pudermos responder terão respostas na quarta, com os amigos, que na verdade no Brasil é às terças, né, amigos, onde aprofundamos e completamos temas mais débeis e temas mais profundos e alguns mais superficiais. Portanto, nós dizemos isso para que mandem perguntas, tenham relação com o tema. E perguntas que não pudermos responder, não se preocupem. Deixaremos para terças-feiras. Estamos na nona classe, então, lição. Então, a próxima terminará o nível fundamental e na próxima lição faremos um resumo que fará aqui o Rodolfo, que dará a classe com o Ricardo. E é um resumo de todos os conteúdos. Dúvidas que possam ter tido na lição terão a possibilidade de completar. Rodolfo, algum tema a abordar? Bom, quando chega toda a informação de quem participa no chat, vamos conhecer. Sem dúvida, o tema que hoje falaremos é um tema que tem complexidade, porque as nossas relações e conhecimentos com respeito ao que estudamos e aprofundamos nos ensinamentos tradicionais e na cultura, nós entramos agora num tema que sempre teve uma quebra, uma brecha. E essa brecha é a diferença entre o que é Israel e o que não é Israel. E o que não é Israel nos ensinam que é o resto das nações. Antes de mais nada, porque é complicado. É uma comparação entre um determinado povo e vários povos. Segundo, é porque, finalmente, os conceitos espirituais que se falam sobre a concepção disso também são distintos e variados. E pedimos a vocês que, de alguma forma, compreendam que nós tentamos abarcar com a Kabbalah do ponto de vista espiritual. E relacionamos as coisas que têm a ver com a realidade dos corpos. Portanto, de alguma forma, as coisas que podemos transmitir neste ensinamento podem produzir problema com quem viu de forma distinta. E isso é sincero, no sentido de dizer que vamos transmitir só o ensinamento que tem o Bnei Baruch, que são coisas que nossos mestres ensinam, e sem dúvida vai ajudar muito. Porque se não fosse assim com relação ao tema, não tocaríamos este tema. Então, deixando claro e conceitualizando este conceito de Israel e quem são Israel, vamos conversar nesta classe. É isso. Começando sobre o tema, existe a questão da interioridade e da exterioridade.
Quando falamos de exterioridade, é o que referia recém o nosso amigo Rodolfo, aos povos. E isso nós figuramos na nossa mente um estado, um lugar do mundo, que denominamos Israel. E o resto do mundo está na nossa mente, na nossa ideia, que o resto do mundo são aqueles que não são Israel, então os países e continentes. Entretanto, essa é a exterioridade. Aqui nos referimos à interioridade. Neste sentido, na interioridade, existem dois desejos. Este é um tema que já falamos várias vezes, Rodolfo, e vamos continuar insistindo. Existe o desejo de doar e o desejo de receber. O desejo de doar vem do Criador, Boré, e o desejo de receber é do vaso, da alma. Portanto, nós fomos construídos somente com o desejo de receber. Essa é a nossa essência. Nossa essência é o desenvolvimento do ego, o desejo de receber. O que temos que trabalhar é chegar ao desejo de doar, nos aproximarmos. Neste contexto do desejo de receber, haveria, na interioridade, falamos da interioridade, do desejo de receber, existe um desejo de receber mais puro e mais denso. E aqui nos referimos como mais puro e denso. Ambos são desejos de receber. Sim, ambos são desejos de receber. Entretanto, há um desejo de receber que se aproxima mais da luz de Boré, que tem a intenção de aproximar-se, o desejo de aproximar-se da luz de Boré, o desejo de se corrigir. E existe outro desejo, o desejo de receber, que é mais denso, por natureza mais distante da luz. Portanto, teríamos um só desejo de receber na interioridade. Um mais próximo da luz e um mais distante da luz. Ambos são desejos de receber, entretanto, o mais denso é mais difícil de corrigir. E o mais próximo tem o desejo mais sutil, menos denso, tem mais desejo de se corrigir. Ou seja, a intenção muda. É diferente. Portanto, este desejo mais sutil está mais próximo da luz. Ok. Este desejo de receber, mais sutil, mais próximo da luz, chama-se Israel, que vem do termo Yashar Kel. Yashar é direto, El Deus, ou seja, tem o desejo, a intenção de conectar-se ou vincular-se com o Criador. É um desejo que se acredita dirigido ao Criador. Portanto, é um desejo menos denso. Este seria Israel. É o desejo interno. O outro desejo, que se conecta com a materialidade, que se conecta com o desejo de receber, este é o resto das nações. Por favor, não existe um tema moral aqui, não que o seja bom ou mal. Não se deve usar conceitos morais aqui, como se disse. Não existe a moralidade. Aqui são desejos distintos. E os desejos podem ser distintos e podem mudar, é o que vamos falar. Portanto, o que queremos dizer por primeiro é que quando falamos de Israel, nos dirigimos às pessoas, sem importar o sexo, sem importar a idade, sem importar a nacionalidade ou religião. São pessoas que estão dirigidas a Ele, querem se conectar com o Criador, que busca a correção do desejo de receber. E o resto das nações são as pessoas
que querem se conectar com outros elementos que não é o Criador. Então, podem se conectar com a materialidade, com a busca de êxito profissional, com o êxito poderia ser a busca de prazeres como trabalho, ter uma casa, seja o que for. Ou seja, diferentes. Então temos Israel, que são todas as pessoas, ou o povo que quer se conectar com o Criador. E o resto das nações são as pessoas que se conectam com outros desejos, mais densos, digamos assim. Rodolfo, quer falar algo? Sim. O tema é entender que não há muita diferença no conceito que todos compomos um vaso. Se compõe o vaso estabelecendo que não existe uma diferença do ponto de vista de como vê o sistema. É só um vaso, um corpo, e este corpo está composto de Israel e o resto das nações. Então, o que falamos não é uma diferenciação com respeito a como vamos ver o sistema ao Criador. Tem a ver com essa realidade somente perceptiva. E assim vamos entender ainda mais. No início, temos que entender, não que isso seja mais especial que outro, não. São os que têm que fazer uma parte desse trabalho, pode ser que estejam situados sobre ao fim do vaso e o resto dos povos que estão abaixo do vaso. Agora, como todo o corpo, obviamente, tem um funcionamento, que são partes mais acima, que de alguma forma devem atrair as partes mais abaixo. Portanto, temos que deixar bem estabelecido isso, sim. Se pode mostrar... Obrigado. Pode mostrar a imagem? Pede a parte técnica. O que dizia o Rodolfo é exatamente que todos os desejos estão todos conectados. Todos somos um. Portanto, aqui temos o desejo mais sutil, que seria Israel, e os desejos mais densos, mais distantes do Criador, que seria o resto das nações. E isso não tem conotação de países, mas sim as pessoas, as almas que querem se conectar. Portanto, não é, nós insistimos nesse tema que não é que um seja melhor ou pior, ou bom e mal. Não, é o mesmo desejo. Se tudo isso é o desejo de receber, só que uns são de Israel, querem se conectar com Israel, têm um desejo de receber, e diríamos assim, são mais egoístas porque querem se conectar com o Criador, nada mais do que isso. Portanto, o resto se conectam com outros desejos mais densos. Por isso que falamos densos. Portanto, todos estão unidos, são só um, e cada um tem uma função diferente. Na metáfora que aprendemos, Israel seriam as pessoas que têm o ponto no coração, certo? Tem o desejo espiritual. Querem se conectar com o Criador. E os outros estão cheios de desejos, mas diferentes tipos. Não tem o ponto no coração. Obrigado à parte técnica. Sim, é interessante notar que o conceito dessa composição gráfica que fez o Andrés situa-se na parte superior de Rosh, de Israel, Rosh, cabeça, que de alguma forma assume várias responsabilidades. Uma delas é que são os responsáveis de levar o pensamento para todo o corpo. Portanto, são de alguma forma Israel, não que sejam mais escolhidos, não, simplesmente são os que têm que levar a responsabilidade de todo o corpo. Portanto, por outro lado, são também os que têm que compartilhar, difundir e ensinar o que é a Kabbalah. Portanto, a responsabilidade, a parte que está mais cima, não é o benefício de estar melhor que abaixo, não.
Tem a ver com a conotação da responsabilidade que assumimos como cabeça sobre o corpo. Sim, Rodolfo, aí nos fala que existem papéis diferentes que tem o povo de Israel, e sentimos, quando falamos de povo de Israel, são todas as pessoas que têm o ponto no coração e o resto das nações. Portanto, o nosso papel é nos corrigir. Na medida que nos corrigimos, corrigimos o resto. Por quê? Porque desejamos corrigir. O resto das nações não desejam se corrigir. Desejam outras coisas, outros desejos. Portanto, a nossa responsabilidade, como disse o Rodolfo, falou de Rosh, cabeça, ou seja, somos responsáveis de buscar a correção na humanidade. Somos responsáveis de buscar a unidade. Portanto, temos uma maior responsabilidade que o resto das nações, que o resto das pessoas que têm outros desejos. Portanto, a pessoa poderia pensar que o êxito e o fracasso, se quiserem ver assim, da correção, está nas nossas mãos. E por que nas nossas mãos? Porque está na medida que nos conectamos. Lembrem-se que na última classe vimos que a correção é dada de duas formas. Uma na conexão, em estabelecer uma rede de conexão entre nós, e a segunda, atrair a luz que corrige. Quem faz este trabalho? Rosh, ou seja, Israel. E nós temos essa responsabilidade. Aqui existe uma lei básica na sabedoria cabalística, que é o coletivo e o individual são iguais. O que significa isso com esta frase? Que o coletivo e o individual são iguais. Que cada parte da criação, cada detalhe da criação, contém no interior toda a parte do sistema. Ou seja, no caso das pessoas que estão de Israel, o povo de Israel, como vocês que buscam se conectar com o Criador, como nós, também temos os desejos mais densos. Ou seja, nós temos, o povo de Israel tem os desejos, um desejo mais próximo do Criador, mas também no seu interior tem esses desejos mais densos. Não que um esteja só com desejos de se conectar com o Criador. Ele tem corrigido todos os outros desejos. Pelo contrário, também tem os desejos densos, os desejos de ter casa, êxito, sexualidade, prazer por comer, viajar, qualquer outro desejo. E divide com o desejo de conectar com o Criador. Portanto, se há uma combinação, há uma combinação de desejos. Já temos mais perguntas? Ótimo. Temos vários grupos físicos vendo a classe. De Mar del Plata, Argentina, Medellín, na Colômbia, Antofagasta, no Chile, Tulancingo e Toluca, no México. Esses grupos hoje estão vendo a classe. E também não sei se vamos mencionar o grupo, os nossos grandes amigos de Guadalajara. E em Medellín havia 2 grupos. Assim, agradecemos e saudação a todos. Os grupos físicos que nos veem, porque todas as vezes que fazemos classes, fazemos força e saudamos, porque são amigos que organizaram, trabalharam os grupos físicos para preparar, organizar, difundir e juntar. Há muito trabalho nos grupos físicos para ver essa classe. Então, no grupo físico, o que estão fazendo é uma grande saudação aos que nos veem. Sim, do Chile temos o João Carlos de Santiago, de Frutilhar, Bernardo e o grupo de Antofagasta, Fabília, Gonçalo e o Boris. Do México, Icutã, Altaídes, da cidade do México, Marco Palma, da cidade do México,
Belém Fabian, da Cidade do México, e Pamela Fabian, da Cidade do México. Alfonso Altiaga. Opa, correu aqui um pouquinho. Mazatlán. Patrícia Gonzalez de Toluca, Carla Mourão de Toluca, Yolanda de Toluca, Ivete de Toluca, Eri de Toluca, Bren Maciel de Toluca, Lília Rueda de Toluca, Araci de Toluca, Arturo de Toluca, Jesus Leão de Toluca, Yunuen de Toluca, Rocio de Toluca, Viana de Toluca, Liliana de Toluca, Ângel de Toluca, Sérgio Carrilho de Toluca, Daniel Vasquez de Toluca, Glória de Monterrey, Alberto Solano de Chalco, o grupo de Tulancingo, Elizabeth Conejo e Merquia Gonçalves, da Colômbia, os amigos de Gila Vicêncio, grupos de Medellín, Hernán de Cali, Marisol de Medellín, do Brasil, Andréa Morai, da Argentina, o grupo de Mar del Plata, Olga e Tito, Fernando e Pablo. Opa! De Nova York, Tampa também, do Equador, o Alfredo. É isso. É isso que temos até aqui. Obrigado, Rodolfo. Quantos amigos? 52 pessoas. E 4 grupos físicos. Ótimo. Mais alguma coisa a dizer? Sim, algumas perguntas já. Vamos vendo. Vamos continuando. Então vamos lá. Então nós ficamos em que havia Israel e o resto das nações. Israel são as pessoas que buscam se conectar com o Criador, e o resto das nações são os que buscam se conectar com outros desejos. Este foi um princípio. Outra coisa é que existe uma lei, um princípio, a lei básica da Kabbalah, uma das leis, o coletivo e o individual são iguais, ou seja, a pessoa que tem o desejo de se conectar com o Criador, que pertence aos desejos de Israel, também tem em si desejos mais densos. E aí ficamos com essa ideia. Portanto, não que a pessoa deve fazer desaparecer de si o ego, eliminar o ego ou o desejo de receber. Pelo contrário, na verdade, a pessoa tem que alimentar os dois desejos, o desejo de receber e o desejo de doar. Por quê? Porque o desejo de receber permite às pessoas que têm o ponto no coração trabalhar essa força, revelar o mal. Lembre-se que mal se define na Kabbalah como o distanciamento do Criador, revelar o distanciamento do Criador e nos aproximar da outra linha, ou seja, de Israel. Portanto, a pessoa deve trabalhar com duas forças, a força de receber e a força de doar. Porque não é somente o estudo, o conectar-se para receber. Empurrar a luz de correção se faz também através da revelação dos desejos que nos distanciam do Criador, ou seja, a revelação do nosso mal, do meu mal ou do mal coletivo que temos. E os desejos mais densos nos permitem renovar nosso vínculo com o Criador. Imagine se estudamos sempre com desejos de conexão com o Criador. Precisamos de outra posição. Esse é um jogo dialético, ou seja, duas forças que são dois desejos que a pessoa deve trabalhar internamente, dois pensamentos, dois desejos, melhor dito, que a pessoa deve trabalhar. Para quê? Para renovar nosso vínculo com o Criador, renovar nossa conexão com o Criador. É isso. Mais algumas perguntas? Uma pergunta do Chile. O Estado de Israel
está em guerra desde a sua criação e cada vez piora mais. Isso vai acabar somente na correção do mundo? Essa pergunta tem várias nuances. Antes de mais nada, esclarecer que o conceito é um conceito espiritual. Sem dúvida tem relação também, neste caso, com o ramo, que é a raiz espiritual. Agora, se nós vemos na história de Israel, a história de Israel está cheia de eventos e situações complexas. Agora, segundo o que a Kabbalah ensina, e nós vimos na semana passada, há duas formas que se faz a correção de Israel, a correção da humanidade, que é através de um estado de consciência, certo? Que o homem vai apurando o processo, chama-se Arishina, ou Beitou a seu tempo, que faz parte do programa que as coisas vão ocorrer quando deve ocorrer, sem qualquer participação do homem. Agora, por que é importante esclarecer essa resposta? Porque aqui tem um ponto que cada vez pode piorar ainda mais. Isso só com a correção do mundo, de alguma forma, o que falamos aqui, e que tem a ver com as nações, não só que tem a responsabilidade, mas que tem a responsabilidade é Israel. Ou seja, como pode mostrar neste vaso que mostramos, a cabeça é que domina o corpo. Portanto, a cabeça é responsável da correção do mundo. Veja o que estamos dizendo. O mundo vai corrigir, mas através do processo de correção que faz a cabeça. E isso não é uma promessa que, de alguma forma, se fizeram centelhas de alma, e esta promessa foi que iam ser eles os portadores e que iam revelar a Torá ao mundo. Por esse motivo, então, somos diretamente responsáveis por qualquer situação que ocorra com Israel. Bom, vamos falar mais adiante. Então, vamos desenvolver mais. Obrigado, Rodolfo. Lembremos qual o plano da criação. Existe o plano da criação, dois estados, dois momentos. A meta da criação e a correção da criação. A meta da criação, o objetivo da criação é beneficiar suas criaturas. Ou seja, desde o Criador quer beneficiar seus filhos. E a correção da criação, ou seja, a correção da alma, é a correção do desejo de receber. É isso que vocês já sabem, ou estamos reiterando, Rodolfo, lembrando isso. Esse é o plano da criação. Uma das metas da criação e o objetivo, e outra correção da criação. Por que falamos disso aqui? Porque para implementar a correção da criação, precisamos exatamente de almas que façam o trabalho de fazer a correção. Aprender a nos amar, onde nos conectar, a adquirir o atributo da luz, assemelhar-nos ao Criador, como foi o objetivo da criação, que nos prometeram, que é o plano da criação, dar abundância. Portanto, não existe um bom nem mal, não existe o bem ou o mal. Por isso que não existe o correto nem o errado. O que existe é o desejo de receber. E um desejo de receber que tem objetivos diferentes. Um é o desejo de se conectar com o Criador e o outro, desejos materiais, que tem a humanidade e que tem a própria pessoa. Mas qual é o melhor? Nenhum é melhor, depende. Qual é o mais importante? Ambos são relevantes, ambos são necessários. Sim, e o conceito, como disse, é uma mistura. Ou seja, não é algo que pode se dividir. Vocês são responsáveis e outros não. Não, são todos responsáveis. É uma mistura entre Israel e o resto das nações. Portanto, somos diretamente responsáveis, tanto eles como nós, por este trabalho. Ou seja, nem Israel, que tem um ponto no coração, insistimos nisso, e as nações do mundo, todos são necessários. Nenhum é melhor que outro. Mas, certamente,
Cada um tem papéis diferentes. Papéis diferentes nessa materialidade. Se as pessoas cumprem conforme seus desejos, elas cumprem papéis diferentes. Ou seja, pessoas como vocês que buscam a correção, espiritualidade, têm um papel diferente aos que não buscam. Não que seja mais importante que o resto. Tem um papel diferente. Portanto, tem um desejo mais puro, vocês, do que nós de se conectar com o Criador. Por isso dizíamos que tínhamos maior responsabilidade. Mas isso não implica que o resto das nações não sejam relevantes. Precisamos que nos empurrem esses desejos, o resto da humanidade, para nos conectar com o Criador. E como disse o Rodolfo, estamos misturados a esses desejos. É isso. Portanto, vejam, há várias perguntas. Vamos esperar um pouco para desenvolver a classe. Miguel de Guadalajara diz o seguinte: assim como o indivíduo de Israel tem no seu interior um desejo denso, o indivíduo do resto das nações tem no seu interior o desejo sutil? Sim, ou seja, não uma nação, como dizia o Rodolfo, não é que Israel tenha desejos sutis e o resto não. Não. O país Israel, vocês nos seus países, os amigos que estão conectados, Argentina, Colômbia, Brasil, México, Estados Unidos, o que estão nos conectando tem um desejo sutil, um desejo de se conectar com o Criador, que pode ser muito mais sutil que uma pessoa que vive em Israel. Ótimo. Então vamos ver o que é Israel. Quando falamos de Israel e o homem, esse tema. E quando falamos de Israel no homem, imediatamente diferenciamos o conceito que tem a ver com o povo genético e o povo com nacionalidade ou situação geográfica determinada. Está estruturado com base no nosso pensamento cultural, que é a pessoa que vive em Israel, que nasce sob as leis desse país e que às vezes seus pais são dessa nacionalidade. Então se diz que a pessoa é dessa nacionalidade onde vive e nasce. Portanto, quando falamos de Israel, falamos de um homem que pode nascer de Israel, de pais israelenses, ou também pode nascer no exílio, ou seja, fora de Israel, mas que tem que se cumprir com a forma de ter pais que sejam judeus. Especificamente, não vamos entrar em detalhe, a religião específica, que isso é produto da mãe, pro lado da mãe. Mas não é disso que falamos. Estamos falando de Israel no homem. Estamos falando deste ponto no coração que se revela ao homem quando se pergunta a razão da sua existência, é que vai determinar este conceito de Israel. E o que significa Israel? Andrés, Yashar Kel, ou seja, direto a ele, que quer se conectar com o Criador. Permite-me ler uma parte do texto do Baha Sulam, que escreve sobre o artigo Aquele que reforçou o seu coração. Ele fala sobre o tema. Entre aspas, quem deseja ir pelo caminho do Criador, chama-se Yashar Kel, que vai no sentido direto ao Criador. Ou seja, que todas as ações que realiza, deseja que se eleve direto ao Criador. E não deseja que existem outras intenções além dessas. Fecha aspas. Ou seja, Rodolfo, a pessoa que está em Yashar El, ou seja, direto ao Criador, que tem um ponto no coração despertado, todos os atos, tudo o que pensa, deveríamos pensar, no fundo, no Criador. Ou seja, se eu como algo ou tomo uma bebida, estou agradecendo o Criador. Ou justificando o Criador quando ocorre uma situação comigo, já que eu considero bom ou mal. É a mesma coisa. Tudo vem do Criador. Ou seja, eu penso em me conectar, aproveitar cada momento da minha vida para me conectar com o Criador.
E essa é a pessoa que se denomina Israel. Mas como se darão conta, isso que disse recém é complicado para nós, porque nos custa estar a cada momento estar conectado com o Criador, pensando nele, a cada minuto, a cada segundo pensando no Criador. Cada situação que ocorre conosco, nos desconectamos. Então, o que queremos dizer? Que aí atuam essas forças, o desejo de receber, e a pessoa tem níveis, nuances no desejo de Israel, que está mais certo e os mais distantes. Portanto, vamos conectar com o Criador. Precisamos, insistimos nisso, Rodolfo. Precisamos do resto das nações, os desejos egoístas, para renovar esta conexão, esta relação que temos com o Criador. Então eu quero entender o que você expressa. A responsabilidade de ter essa conexão, ou seja, dizer que somos Israel no homem, assumimos a responsabilidade do Sinai, ou seja, somos os que têm, de alguma forma, através do nosso trabalho, da nossa conexão, levar ao mundo a correção e a mudança. Explique isso do Sinai. Do Sinai, no Egito. Ah, sim. O que ocorre, amigos, fazendo uma breve resenha histórica do que é ser israelita, nós sabemos que Israel nasce da linha de Abraão. Abraão tem um filho, que é Isaac. Isaac tem 2 filhos, certo? E estes filhos, Isaac tem um filho, e esse filho é Jacó, e Jacó dá origem ao que chamamos Israel. Jacó tem mais filhos, que são os 12 tribos de Israel, e essas vão ao exílio por 200 anos à terra do exílio. E aí constrói toda uma nação dentro de outra, e finalmente eles saem. E quando eles saem, no Sinai, Abraão certamente toma o povo e eles fazem um pacto. E este pacto é o pacto que eles seriam os que teriam que levar a responsabilidade da correção da humanidade. E de alguma forma assumem o fato de também ser os que devem difundir e levar a cabo. E é isso que a Kabbalah se oculta por muitos anos, simplesmente através dessa nação de Israel. E Israel, que significa direto a ele, de alguma forma então, está dentro de nós também esta parte de Israel que se chama ponto no coração. Sim, queremos deixar claro que não importa a religião que você tenha, não importa a orientação sexual que você tenha, não importa a idade que tenha, não importa o partido político que tenha, não importa o que interessa é o desejo que você tem. E se você tem neste momento, nos olham 54, 600 pessoas, existe um ponto no coração que está se desenvolvendo. Um ponto no coração é um desejo de conexão com o Criador. E na medida que você estuda, se conecta, pensa no Criador, você aumenta este ponto no coração. Esse desejo espiritual você alimenta. Que é como ocorre com qualquer um. Se você estava pensando em ganhar dinheiro, negócio, alimenta um desejo. E pensa em ganhar mais dinheiro, alimenta mais esse desejo. E passam os dias e você pensa como ganhar mais. E vai alimentando o desejo. E o que a pessoa faz é alimentar um desejo de receber também, mas com outra intenção, com a intenção de doar, com a intenção de se conectar com o outro, com os que têm o ponto no coração, todos com a intenção de se aderir, de chegar a ele, ao Criador. Portanto, não importa, insistimos, não importa a religião, não importa a nacionalidade, a orientação sexual, o partido político, a origem social. O que interessa é o desejo de doação, conexão com o Criador. Uma pergunta, nós já socializamos um pouco, do Chile, cabalisticamente, o que significa o pacto com Israel.
É o que acabamos de mencionar, amigo. O fato de que no Sinai o povo de Israel disse: faremos e escutaremos, assumindo a responsabilidade que é o povo, o portador da correção da humanidade. Este é o pacto. Outra pergunta? Sim. César pergunta: poderia esclarecer mais o conceito coletivo e indivíduo são iguais? O individual, cada parte da criação tem tudo no seu interior? Sim, podemos esclarecer. O que dizia o Rodolfo no início falava do vaso. Porque no início eu falava de dois desejos. Falava do mesmo desejo, o desejo de receber. Mas havia um desejo de receber que era mais sutil, o povo de Israel, que tem um ponto no coração, e um desejo mais denso, que é o desejo de receber de outro elemento. E tem outros desejos, não espiritual, mas pareciam separados. Então Rodolfo fez uma correção, não sei se deram conta. Os dois desejos estão unidos, é um só. Não que estejam separados, estão unidos, somos todos juntos e a isso se refere. Que o indivíduo é o coletivo, o indivíduo tem todas as características do coletivo, ou seja, eu, Rodolfo, levamos vários anos, 10, 11 anos estudando Kabbalah, e nós temos as mesmas características do coletivo, ou seja, a mesma característica do 99% do resto das nações. Entretanto, o que nós fazemos é que temos um desejo que alimentamos todos os dias quando vemos a classe. Todas as vezes que nos conectamos com vocês, ou estudamos, que é o desejo de nos conectar com a espiritualidade. Na medida que fazemos isso, ajudamos a correção, porque estamos todos conectados. Estamos todos no mesmo plano, por isso que falamos do plano da criação. Estamos todos no plano da criação, no plano da criação. É interessante o que disse também, que é importante entender. Não entendemos toda a profundidade da espiritualidade. A dificuldade que surge no caminho são as que nos permitem renovar nosso vínculo com o Criador. Em toda a sua intensidade. E o que vimos na última classe tem a ver também com relação à história de Israel. A história do povo de Israel é uma história cheia de vicissitudes e inconvenientes. E muitas situações dolorosas. Vamos fazer isso. Vamos fazer um pouco de história e você vai me apoiando. O que vamos contar com relação ao que narrava recém o Rodolfo é a ordem da correção de Israel. Por que vamos contar isso? Porque falamos do desejo de se conectar com o Criador. Por isso que isso tem relação conosco. Sim, conosco. Vão se dar conta. Tudo isso começa na Babilônia. E por quê? Tudo começou há 4.000 anos. Há 4.000 anos. Mais ou menos no ano 3 antes da Era Comum. E por que na Babilônia? Porque a maior parte da população estava ali. E ali começou, precisamente na Babilônia, começou a agricultura. Começou o comércio. Mas os que viviam na Babilônia viviam de forma muito simples. Uma vida simples, se alimentavam de forma básica e, portanto, a vida transcorria de forma lenta e cooperavam entre si. O que nós queremos dizer? Que todos estavam conectados. Até que num instante surge um desejo diferente. Se rompe a conexão e surge, vai se alimentando o ego humano. Vai surgindo o egoísmo. Ou seja, não que não havia egoísmo, havia uma maior conexão. Entretanto, começa a se desenvolver o desejo de receber. Então, fala que é uma mudança do estado espiritual deste povo. Passam de um bem comum a um egoísmo, a um bem pessoal. Então, começam a desenvolver o que dissemos antes: comércio, cultura, o tema da materialização, dos recursos, ou seja, começa o capital, o sistema financeiro, o uso de dinheiro.
e na Babilônia surge o imposto, ou seja, todo um sistema de desenvolvimento do ego. É isso que queria dizer. E assim vai surgindo um governo, diferentes sistemas. Tanto é assim que no momento da Babilônia querem construir uma torre que chega até o céu, ou seja, o que a torre quer dizer é que o ego cresceu muito. E se desconectam totalmente do Criador, se desconectam totalmente entre si, ou seja, chegaram a um nível de desconexão muito profundo. Quero acrescentar, sim, há algo importante aqui que faz menção na lição, que é a questão da vergonha. A vergonha, certamente, é a sensação que se desperta no ponto no coração, pela responsabilidade. E de alguma forma a vergonha tem relação que a cabeça, se ela anda bem, o corpo anda bem. Ou seja, se o corpo anda mal, se o resto das nações estão sofrendo, tem inconvenientes, é porque nós não fizemos o trabalho como cabeça. E essa história é a história do sofrimento que teve o povo de Israel, a vergonha, exatamente. Por que se refere a isso? Porque exatamente surge um personagem, digamos assim, surge Abraão, uma pessoa que começa a ter vergonha, ou seja, começa a se dar conta que há uma separação do Criador, uma desconexão com o outro. E se nega a aceitar a situação que vivia. Abraão era um comerciante totalmente envolvido no desejo de receber. E aparece esse estado diferente chamado vergonha. E a vergonha se refere a dar-se conta da distância, da desconexão que a pessoa tem com o Criador. Então Abraão começa a buscar de novo a conexão. Busca força que está dentro do que vemos, chamamos realidade. Ou seja, pretende Abraão, o que ele faz é buscar a força que está no plano, se conecta com o Criador e pretende descobri-la. E o que ele faz? Ele começa a trabalhar nessa conexão, começa a fazer disseminação do que ele descobriu, do plano da criação, desta força, Boré. Então, seu grupo de alunos busca a terra de Israel, Eretz Israel, em hebraico. O que significa que buscam o desejo, Eretz é desejo também, de buscar a conexão com o Criador, Eretz de Ratzon, desejo. Então, Abraão cria uma tribo, um grupo de pessoas, homens, mulheres, crianças, que querem se conectar com o Criador e fazem uma tribo diferente do resto do povo onde viviam, que era na Babilônia, ou seja, se separam dois desejos. Aqui falamos de dois tipos de desejo. E surge este ponto no coração que vai crescendo como tribo. É importante, veja, temos muitas perguntas aqui do México. Patrícia diz: como transmitem aos outros o desejo a nós? Como os outros transmitem seus desejos para nós? Entendendo que a amiga fala que somos Rosh, certo? E somos a parte de Israel dentro de nós. Dentro do Rosh, perdão. Como transmitimos o nosso desejo? Não. Como os outros transmitem para nós. Ou seja, como podemos receber a transmissão do desejo das pessoas, das outras nações. O que fazemos primeiro e o que vamos tocar, não sei se é boa resposta, se entendi a pergunta. Nós fazemos um trabalho, que é a disseminação, ou seja, um tema que vamos falar. Mas nós recebemos também os desejos do resto, nos conectamos porque também temos o mesmo desejo. Não que não tenhamos desejo de comer ou de ter prazer, nos conectamos com eles porque temos os mesmos prazeres. Temos conexão, temos equivalência de forma, temos os mesmos desejos. Entretanto, a diferença entre eles e nós
é que temos, dentro da pirâmide dos desejos, temos um desejo espiritual. E eles têm um desejo, na pirâmide do desejo, tem desejos materiais. Então, na nossa existência, tem fins distintos. Mas nos conectamos. Não que nos distanciamos, isolamos, que vamos nos isolar ou que vivemos separados da sociedade. Não somos monges. Somos grupos físicos aqui no Chile e vocês no México, Toluca, Guadalajara, Tulancingo, que vão se separar da sociedade. Não, estamos integrados na sociedade, porque nos conectamos com os mesmos desejos, mas nós trabalhamos de forma diferente. Sim, Rodolfo, entendeu? Entendi a pergunta? Sim. De alguma forma, está respondido. Então nós temos que aprender, e é um tema que não é menor, começar a sentir isso. De alguma forma, nós não vamos dar a solução aos desejos. Se uma pessoa vem e nos fala, a única que podemos fazer é pegar esse desejo e ser o canal, o receptor do desejo, de forma que, de alguma forma, escutamos a elas. E essa é a nossa parte, conectar com eles. O nosso papel não é dizer o que tem que ser feito, porque exatamente este é um princípio básico aqui de Kabbalah. Não existe coerção espiritual. Eu não posso dizer para minha mãe, ao meu pai, ao meu irmão o que deve fazer na sua busca espiritual, o que vai interpretar da Kabbalah. Não, é proibido. Por quê? Porque estou obrigando um processo. Cada um tem seus tempos. Mas como disse o Rodolfo, não que não escutamos, nós escutamos. Mas nós escutamos, nós recebemos esse desejo e elevamos. Ou seja, seria uma espécie de canal. Sim? É isso. Temos aqui outra pergunta. Há uma pessoa das nações do mundo, não relacionada com a Torá. Não será impossível, então, chegar ao reconhecimento do mal e à correção nessa vida? Não estará atada para sempre ao caminho do sofrimento? O que diz André? Bom, o que temos falado é dinâmico. Não é estanque. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Não é que a pessoa não tenha o desejo espiritual, ou tenha e fique sempre com o desejo espiritual. Pode ser que uma pessoa que esteja na Kabbalah se desperta o ponto no coração por um tempo, alguns anos, e volte aos desejos mais densos. Ou ao contrário, pode ser que pessoas que tenham desejos densos, esse dinâmico. Segundo, o que chamamos de sofrimento é somente o nosso ego. Mas é uma ajuda contrária, ou seja, o Criador nos ajuda através do que chamamos de sofrimento, coloquei entre aspas, para a nossa correção. Ou seja, para que se desperte nosso desejo pela espiritualidade. Que apareçam perguntas, qual o sentido das perdas que eu tive, qual o sentido da nossa vida. Ou seja, através do sofrimento as pessoas crescem. Eu sei que é duro, mas é também nas nações. Se viu que as nações, ou através do sofrimento, a humanidade vai tomar mais consciência de outras coisas. Mas tem que passar tudo por sofrimento, seria a pergunta? Pode passar também por estados de busca, consciência. Por estados de consciência, diferentes estados. Não necessariamente tem que ser pelo sofrimento. Outra pergunta do Equador. A saída de Israel do Egito é o processo da correção? Vamos falar disso. Vamos para isso. Depois perguntas. Portanto, estamos em Abraão. Me ajuda, Rodolfo. Então surge o povo de Israel que chega ao Egito. Tem que passar pelo estado do Egito.
Quando falamos de Egito, falamos dos estados dos desejos que tem Rosh, o povo de Israel. O que é Egito? É o desejo de receber. São desejos materiais, que diz que o povo de Israel se desconectou do Criador. Chegou a um nível, não sei se podemos dizer de baixeza, mas desconexão. Isso, melhor. É essa palavra que falamos. Acho que é a palavra mais correta. A palavra correta é desconexão. Quando chega ao Egito e tem relação com o faraó, falamos que chega ao nível de desconexão com o Criador. E se esquece do Criador. Portanto, se separam da terra de Israel. Mas devem ser superados. E para a superação, então, saem, devem lutar contra o faraó, contra o desejo de receber. E tem que chegar à busca do Criador. E aí chega então o Monte Sinai, o pacto, que no fundo renova a conexão com o Criador. O que é o pacto? Recebe um método de conexão com o Criador. Na diferença quanto estavam antes. Que Abraão havia buscado a conexão com o Criador, havia encontrado essa força, borei o desejo. Recebe um método, uma forma. E quer dizer algo, Rodolfo? Eu estava vendo aqui, de certa forma, nós somos os que temos a responsabilidade de transmitir a meta da criação. E a pessoa pensa, a meta da criação é que o Criador quer preencher de prazer a criatura. Então a pessoa pensa se somos arroz, somos que temos que levar a responsabilidade ao corpo de alguma forma. De alguma forma, temos que transmitir às pessoas a meta da criação, sem necessariamente falar da meta da criação, ou seja, em outras palavras. Sim, o que perguntava a amiga antes, entendi. Então temos que escutar a eles e entender a eles de forma a deixar sempre a sensação de que por trás disso há algo positivo, há um sentido no que vem. Não que a pessoa deve fazer um discurso, não. Diz que de acordo com isso, agora somos quem deve levar a meta da criação ao resto das nações. E isso não é menor, porque vai depender, portanto, do desenlace histórico da humanidade. Quão bem podemos fazer nosso trabalho. Isso, arroxo, ou seja, vocês e nós. Continua a história? Sim. Há mais perguntas depois. Ok, com a saída do Egito, então, o que dizemos é que saem, fogem do desejo de receber e se conectam, renovam a conexão com o Criador. No Monte Sinai faziam um pacto, e daí vem a história no primeiro e segundo templo, que corresponde fisicamente ao primeiro e segundo templo, mas se refere a que são alcances, realizações espirituais. É disso que se dizia. Por isso que nos referimos diretamente a coisas materiais. O que queremos dizer com o primeiro e segundo templo? Que o povo de Israel alcançou grandes níveis de realização espiritual, e não questões materiais, e sim de correção. Se antes estavam desconectados no Egito, agora há um grande desenvolvimento. Sim. E o tema é que, de alguma forma, estes templos que mencionamos, de alguma forma, têm um desenho físico em um tempo determinado, num local geográfico, simplesmente é o estado do povo na forma interna e espiritual. Portanto, existe uma história de Israel escrita na Torá, com símbolos, lugares físicos, personagens, fatos, etc. Mas existe
há um Israel espiritual que finalmente é um caminho de desenvolvimento interno. Então, quando se consegue ter um templo funcionando em Israel, há um grau de alcance espiritual importante no povo. E este grau importante lhe permite, então, ao povo de Israel fazer correções. E à humanidade também, porque as correções que faz o povo de Israel também é um benefício para a humanidade. E o que fazemos nessa correção tem também, digamos, um conceito, os benefícios para o resto da humanidade. Quando o mariscal Tito, não me lembro em que ano, no ano 70, o imperador Tito, na Era Comum, há cerca de 2000 anos, o povo de Israel sai para um longo exílio. E isso começa a ver que o povo de Israel é um sofrimento. Entretanto, está no plano da criação, porque está no plano da correção. O que dizemos? Que os pontos no coração, os desejos espirituais se misturam com o resto das nações. Voltamos a repetir o que falamos no início. Aqui o que vai ocorrer é que o povo de Israel sai para o exílio e se divide, se esparge na diáspora por vários países, diferentes continentes. E o que vai ocorrer aqui é que começam a se misturar os desejos espirituais da correção, da conexão, e vai chegando a partes do mundo. E o que significa isso? Significa que o mundo inteiro, os desejos espirituais, baixam do nível dos desejos mais densos. Ou seja, tem um papel nos 2000 anos de exílio, para que apareçam então, nestes 2000 anos, então, o pacto com o Criador que estava escondido. E quando dizemos escondido, significa que o trabalho foi 2000 anos de desenvolvimento de materialidade que teve a humanidade. Ou seja, só desejo receber. E nas últimas décadas, nos últimos anos, aparece esse desejo pela espiritualidade. Existe uma renovação pelo mundo espiritual. Ou seja, estamos preparados, as novas gerações, nós, seus filhos, seus netos, para um novo pacto, uma nova conexão com o Criador. Sim. Aqui temos outra pergunta. Olá, boa noite. Oscar Vasquez, do Equador. O desejo de receber é a parte sexual de um casal? Pode se transmitir ao desejo de receber na espiritualidade de tal casal? Bom, veja, isso é importante entender. O que ensinamos e transmitimos tem a ver com o desenvolvimento da alma. Não estamos dizendo também que existem ações na parte física que conectam a espiritualidade com a consequência dos atos. Mas quando falamos disso, é bom que melhor em algum instante, quando mais adiante vemos o tema, vamos falar, entender o papel do homem e da mulher com respeito ao recebimento da luz. Mas implica, obviamente, outras partes do sexo. Não é o momento de conversar isso, se uma parte dessa pergunta podemos tomar, porque o desejo de receber, de alguma forma, também se inclui no conceito de Israel e as nações, como a questão da mulher e do homem, porque existe em tudo isso, essa dualidade de receber e doar. Essa dualidade é uma dualidade que existe em todas as coisas. Existe noite e dia, escuridão e luz, bom e mal, etc. E essa dualidade existe também homem e mulher, também existe essa dualidade de Israel e o resto das nações. Portanto, o que tem que levar a luz é Israel. O que tem que receber a luz
é o resto das nações. É isso que podemos responder na pergunta. Mais alguma coisa? Andrés, foi sutil na resposta. Gostei. Pamela do México. Se me dá vergonha receber por orgulho, e eu sei que tenho que receber, eu continuo egoísta? Essa pergunta não tem relação com o dia, mas faz parte da Kabbalah. Minha amiga. Pamela, duas amigas. Veja. Deve-se entender que a essência da criatura, que é receber, essa nunca vai ser perdida. Ou seja, sempre vamos ter desejo de receber. Como este vaso é desejo de receber, pode transformar em doação. Na medida que se prepara para receber a doação. Mas a doação não é produto do vaso. A doação é algo que te dá o Criador. A quem vai receber. Portanto, a identidade, a faculdade, o atributo do vaso de receber nunca se perde. O que vai ter é o doar. E, portanto, o vaso vai se transformar num vaso de receber para doar. Mas não porque seja doar, mas porque o que contém é doar. Essa seria a resposta. Vamos, Andrés, com outra parte? Sim, temos 20 minutos. Mais perguntas? Sim. Sim, vamos ver. Estamos rindo porque, na verdade, temos que ter outro amigo para terça-feira. Temos que deixar perguntas para eles. Sim, eles podem ensinar muito mais que todos nós. Bom, ficamos então que o povo de Israel corrige o desejo de receber e no seu novo nível de densidade constrói o primeiro e segundo templo. Ou seja, o que dissemos de primeiro e segundo templo é que existe um grande nível de correção espiritual no primeiro e segundo templo. Entretanto, quando existe a destruição no segundo templo, no ano 70 da Era Comum, pelo imperador Tito, dizemos que o ego volta a aparecer. Ou seja, dizemos que aparece o povo de Israel, vocês mesmos, nós, passamos por estados de conexão e desconexão, e vemos através do povo de Israel. Portanto, quando surge a destruição no segundo templo, surge o exílio, ou seja, um grande desejo de receber. Mas este exílio, que tínhamos dito, é que permite a mistura do desejo de doar com o desejo de receber. Se misturam os desejos, já não estão separados, se misturam. E esta mistura é que vai permitir, depois de 1000 anos, permitir que nas últimas décadas, nos 20, 30 anos, 2000 anos, ou seja, permitam que surja esse grande desejo da humanidade pela espiritualidade. Sim, Rodolfo. Então, no nosso século XX, temos, século XX, o século passado, tivemos grandes cabalistas. Baal HaSulam, Rabash, que permitiram a leitura do Zohar, a leitura e a interpretação do Zohar para nós, para todo aquele que quer estudar, conectar-se com o Criador. Andrés, é importante, você mencionou exílio. Os exílios também têm relação com a fisicalidade que viveu o povo de Israel e a espiritualidade que se vive? O conceito de exílio espiritual? Que tem a ver com a desconexão do sistema do Criador? Portanto, através da história de Israel, existem 4 exílios. 4 exílios ou diáspora, que o povo sai ou é retirado da sua terra. E o último exílio que você disse, meu amigo,
que é o quarto exílio, que começa o exílio no ano 70, com a destruição da cidade de Jerusalém, os muros e o templo, e a praça, 4 conceitos importantes do que significa um lugar físico, e também são espirituais, tudo isso, mas quando fica tudo destruído, então o povo vai para a diáspora. Mas não somente o povo, mas também a verdade desaparece. Desaparece do ponto de vista físico, dado a um povo. Por isso que é importante entender isso. Porque aí Israel cumpre, entre aspas, a missão de misturar-se com as nações. Então, Israel como nação já não existe, mas existe um Israel misturado com as nações. Entende? Então, este cumprimento do quarto exílio nos mostra exatamente a responsabilidade que tem Israel, entre aspas, físico, com Israel espiritual, com o resto das nações. E é assim que o povo de Israel desaparece. Desaparece. Não tem lugar físico. Não há segmento das tribos. Mas eles conseguem, através dessa fidelidade especial do povo, conseguem manter suas tradições, o conhecimento da Torá e a sabedoria cabalística. A mantém através da transmissão oral e do cuidado permanente. Mas tudo isso, volto a repetir, é físico. O espiritual, existe uma correção da alma em todo esse período chamado escuridão. E este exílio, este quarto exílio, termina em 1500 e pico, quando surge o grande cabalista do século XV e XVI, que é Isaac Luria, que finalmente abre a Kabbalah ao mundo inteiro. Ele abre através do que é a sincronia que conhecemos como a árvore da vida, o sistema dos mundos, que é tudo o que veremos na próxima classe, no próximo ciclo. O próximo ciclo onde veremos que este grande cabalista nos deixou. Este é o quarto exílio que termina e agora já nós estamos no exílio. Portanto, agora Israel volta de novo a surgir. Veja que interessante, como nação física, e volta a aparecer a Kabbalah ao mundo inteiro, aberta. Não é por casualidade, nada. Não há nenhuma casualidade. Lembrem-se que deve-se ler a linguagem da raiz dos ramos. Ramo é a fisicalidade que vemos, e aqui embaixo existe outro mundo, o mundo espiritual, as raízes. Ou seja, o que falamos é que aparece em 1948 o Estado de Israel, se termina o exílio, mas também implica que abaixo existe um mundo de conexão. Não é por casualidade que no século passado se abre a Kabbalah, a sabedoria cabalística, que se abre para toda a humanidade. Ou seja, além da religião, além do partido político, de que você tenha qualquer orientação sexual ou a idade que tenha. Ou seja, o que fazemos é criar o papel de Israel. Ou seja, todo aquele que tem o desejo de se conectar com o Criador. Tudo aqui tem um papel. Mas temos que ter um desejo de se conectar com o Criador. Vamos para o último tema. Sim, último tema. Depois mudamos as perguntas. Se não conseguimos, deixamos para os amigos da terça. Vamos avançar. O papel do povo de Israel. Esse é o último tema. O papel do povo de Israel, lembre-se, estamos falando de Israel, de todos que têm o ponto no coração. Segundo o plano da criação, a nossa missão corresponde ao quê? A nos unirmos e mostrar ao mundo, dar exemplo da correção dos nossos desejos. Ou seja, o exílio termina na medida em que nos conectamos, que voltamos à terra de Israel. Lembre-se que a terra de Israel significa que voltamos a nos conectarmos com o Criador. Eretz
Israel, ou seja, voltamos a nos conectar, desejamos nos conectar com o Criador. E temos que cumprir esse destino, digamos assim, essa missão, este papel que todos nós cumprimos. Se parecia que tínhamos uma meta, sim, temos uma meta, um sentido em nossa vida. Não é por acaso que você busca a espiritualidade ou que busca a Kabbalah. E o que nos empurram a conectar? Não é por acaso que vocês chegaram aqui. Não é por acaso que fazem a classe. E o motivo espiritual é que temos que nos conectar. Portanto, agora voltamos ao tema de Israel. Israel físico. Não é por acaso o ódio que existe ao Estado de Israel. Israel nação. Israel físico, como dizia o Rodolfo. Porque o ódio que produz, o atentado ou qualquer ato físico ou violento, obriga o resto das nações a que façam seu papel. E o papel é nos corrigir, nos unir. Essa é a correção. Nos unir e revelar essa sabedoria. Sim, Rodolfo? Eu estava vendo aqui este quadro. Infelizmente temos pouco tempo. Que é como hoje estamos alcançando um grau de desejo muito maior. E este grau de desejo que a humanidade está hoje tendo só vai poder se preencher com a doação de Rosh, Israel, direto a ele. E isso vai, digamos, essa luz que vai receber direto a ele, Israel e as pessoas, para poder deixar isso e fazer baixar aos povos do mundo. Portanto, esta progressão que começa no momento que começou, no tempo do Rashbi, da destruição, falamos 120, 180 era comum, começa, que aqui se menciona como chave. Existe um livro chamado Livro do Zohar, que é o livro da revelação do esplendor, que se escreve que essa luz vai se desenvolver de tal forma até chegar agora ao século XX, onde o Zohar vai se transformar num livro que revelará, descobrirá todo o sistema perfeito da humanidade, em todas as áreas. Portanto, o surgimento do Zohar é o que mostra que acabou o exílio e que agora entramos numa nova etapa da história da humanidade. Sim, não sei se podem mostrar o gráfico. A parte técnica, obrigado. Então, aqui no gráfico surge 0% de desejo de receber a 100% da densidade do desejo. Então, 0% a 100% do desejo de receber. Essa é a densidade do desejo. Então, vai passando do século II ao século XVI, século XX. Então, temos aqui Rashbi no século II, um grande cabalista. Depois, no século XVI, o Ari. E aqui no século XX, o Baal HaSulam. Então, o que diz aqui é que os desejos pela espiritualidade, estas datas aqui embaixo, vão aumentando. E vai diminuindo o desejo de receber. Então, quando Rodolfo diz, nos últimos tempos, vamos colocar aqui, século XXI, como disse o texto, existe o estado do Mashiach. O Mashiach, o Messias, não é uma pessoa, mas um estado espiritual diferente. Messias significa o estado de correção da humanidade. A revelação do desejo de conexão com o Criador. É um estado determinado.
Sim? Bom, fica um... Ah, não temos mais perguntas, então vamos avançar. Vamos apagar a imagem. Ah, tem mais perguntas. Se eu tenho um desejo material, mas sem deixar de ter conexão com o grupo, é incorreto? Não. Sempre temos o desejo egoísta. Desejo de receber. Sempre vai ter desejo material. Simplesmente tem que prevalecer o desejo pela espiritualidade, o desejo de ter conexão com o amigo do grupo. Não que vai desaparecer seu desejo de materialidade, como dizia o Rodolfo. Não que eu tenho que deixar um sobre o outro. Tem que deixar os desejos materiais para corrigir, para que se revele o mal, para levar a linha da Torá. A linha da correção. Precisam das duas forças, como dizia no início. O desejo de receber e o desejo de doar. Precisam das duas forças para construir a linha do meio. Sim? Temos uma pergunta de Eric de Toluca, do México. Qual o motivo pelo Criador criar o ego? Bom, esse é o pensamento da criação. Não temos como responder. Não temos alcance para isso, disse Rodolfo. A única coisa que sabemos, diz o Andrés, nós sabemos porque os cabalistas dizem, não porque interpretamos, e o Rav Michael Leitman também diz, está no plano da criação. O desejo parecia complexa a pergunta. Por quê? Porque o Criador é correto, é eterno, não tem tempo e espaço. Então a pergunta é complexa porque quem coloca o ego, o desejo de receber, é o próprio Criador. Então estava neste plano, este processo que vivemos. Mas tem que ver na realidade, temos que convidar para o próximo nível. Porque no nível intermediário surge essa pergunta e outras mais complexas. Mas está no plano da criação. Não podemos dizer mais. Então você tem razão, porque o Criador criou o ego. Sim. Senão nós não podemos ampliar para outros temas. Outra pergunta do México. Como sabemos que estamos preparados para nos conectar com o Criador? Não sabemos. Não sabemos se estamos preparados. Mas o que podemos dizer é que não é por acaso que você veja a classe de Kabbalah. Não é por acaso que busque o mundo espiritual. Não é por acaso que busca a transcendência da tua existência, ou conectar-se com outros. Portanto, para responder, parece que está preparado. Porque senão não estaria conosco. Mas é complexa também a pergunta. Vitor, do Equador. Se eu não tenho desejo, nem por mim, nem por ninguém, sou egoísta? Amigo, não pode não ter desejo. Sim, o único momento, você assinou, o único momento que termina os desejos é quando a pessoa morre. Ou seja, quando os vermes comem esse corpo de proteínas. Falando sério, o único momento que não temos envolvimento como pessoa, como coletivo, como humanidade, é o desejo de receber. Quando termina o desejo, já não temos vida. O nosso desenvolvimento intelectual, emocional, de tudo que diz é o desejo de receber. Bom, temos pouco tempo, diz Rodolfo. Temos que falar da disseminação. Algumas perguntas mais? Me diz, Rodolfo. Podem comentar a relação entre desejo, ego e apego? É uma pergunta mais psicológica essa. Tudo é desejo de receber. Lembre-se que desejo de receber produz o ego. O ego é o desejo de... O ego, a nossa construção é o ego, o desejo de receber. E o que está no fundo? Prazer, a busca de prazer. Ou seja, nós sempre buscamos prazer, como na pergunta anterior.
Se não tivéssemos prazer, não haveria movimento. Nós nos movemos para o prazer. O nosso ego, nosso desejo de receber, também chamado ego, egoísmo, é isso. Na medida que você tem um ego grande, significa que tem um desejo grande. O teu desejo vai crescendo. Portanto, é isso. Qual outra palavra que tinha? Apego. Apego se refere, eu vou interpretar, apego se refere a vínculo. Diferentes tipos de apego. Não vamos entrar em temas assim. Mas o apego também é um desejo de receber, obviamente. E amar o meu parceiro e meu filho é egoísmo. Há graus. Por exemplo, uma mamãe tem um apego com seu filho. Sim, mas há graus de doação aí. E desejo de receber também. Sim? Bom, várias coisas. Fica ainda de outras atividades que teremos. Vou falar um pouquinho em relação com isso. Para terminar a classe, e vamos desenvolver mais o Eran e o Sebastião, o papel que faz as pessoas como vocês, que estão na rocha, tem um ponto no coração, o povo de Israel, é que temos que desenvolver uma disseminação interna e externa. E esses dois conceitos, para passar rapidamente, para falar ao Rodolfo. A disseminação interna é o que fazemos de estudar as classes de Kabbalah, diárias, tudo que é trabalho dentro do grupo é disseminação interna. Tudo que produz a conexão no grupo, tudo que implica a conexão entre vocês, mesmo que não tenha um grupo, é disseminação interna. E disseminação externa é tudo que fazemos das classes de Kabbalah, publicações, palestras, para o resto das nações. Por que falamos de disseminação? Porque a disseminação é um papel principal para a conexão do desejo de Israel de conectar-se com o Criador, para conectar-se com o resto das nações. Ou seja, o que disse o Rodolfo recém, de ser um canal. Ou seja, quando fazemos esse trabalho, somos canais dos desejos que temos, de nos conectarmos com o desejo do Criador, de conectarmos com o Criador, para as pessoas que são o resto das nações. Por isso que é relevante a disseminação. Dois tipos de disseminação interna, entre grupos, a conexão que trabalhamos no grupo, comidas, classes, conexão nas classes, e a disseminação externa, que são workshops, palestras, o que for se conectar, ou a educação aos 99%, ou seja, tudo que seja conexão com o resto dos desejos das nações. Dentro disso, da disseminação, existe o que fala o Rodolfo. Sim, obrigado por essas palavras queridas de introdução. Eu gostaria de dizer que a Kabbalah, através dos tempos, nós conhecemos, sempre teve um aspecto de disseminação importante. Temos tido também, na América Latina, na América do Sul, a visita do Rav já em 3 ou 4 vezes. Portanto, o que queremos dizer? Queremos dizer que no próximo ano temos aqui, no Chile, e também em outros países, como Brasil e México, temos a vinda do Rav para um congresso. E as datas que temos são as últimas semanas de abril para os 2 congressos. E queremos dizer para vocês que desde já se preparem, façam planos. No Brasil será 29 e 30 de abril, inscrições no iervut.org. E para que também, junto com isso, continuem estudando no nível intermediário, para continuar nos comprometendo este conhecimento. Queremos comentar que temos 70 conectados, 13 do Chile, Juan Carlos, Bernardo, 5 pessoas em Antofagaço, Cecília, Eugênia, México 37, Ariel, Alda, Altair, Alco, Palma, Fabiano, Pamela, Alfonso, Toluca, 20 pessoas, Carla Moron, Yolanda, Ivete, Érica, Brem Maciel, Lília Rueda, Aracelia, Jesus Leon,
vários amigos que ele está dizendo. Miriam, Tânia, Alexandra, Verônica, Franco, Jorge Lovato, Glória, Alberto Solano, Francisco, Tulancingo, 3 pessoas, vários amigos, Guadalajara, Glória da Colômbia, Ione, 2 pessoas de Medellín, Hernande Cali, Marisol do Brasil, Andréa Moraes, Rodolfo da Argentina, Grupo de Mar del Plata da Argentina, Ana, Silvia, Fernanda e Pablo, Estados Unidos, Álvaro, Josefina do Equador, Alfredo da Venezuela, José, Messi e Patrícia. Esses são os conectados até aqui. Lembramos que em fevereiro há um congresso também mundial de Kabbalah em Israel, de Kabbalah. E abril e maio vem o Dr. Michael Leitman, América Latina. E vai se realizar aqui 3 congressos. 26 e 27, como disse o Rodolfo, Chile, um congresso, o Dr. Michael Leitman, no Brasil 29 e 30, em Guadalajara, México, nossos amigos vão receber 2 e 3 de maio. Essas datas vamos confirmar na próxima semana. É isso. Muito obrigado, amigos. Nos vemos então novamente. Não esqueçam, terça-feira temos a resposta às perguntas que não foram respondidas. E a próxima semana é a última classe, onde faremos um resumo. Um agradecimento ao Rafael e ao Davi, que estão na parte técnica, as moderadoras, Montserrat. Obrigado, amigos. Tchau, tchau.